meu povo maravilhoso, Sementes Podcast no ar. Meu nome é Michele Dil e aqui ao meu lado... Cristina Soares. Chiquérrima, né? Pois é, meu povo, a 4ª temporada já está no ar. Nosso entrevistado de hoje é chiquérrimo, maravilhoso, maravilhoso, Michele. Poucos políticos passaram por aqui, hein? Você já está dando spoiler, mas ninguém Michele. sabe quem é? Verdade. Mas quando fala político maravilhoso, já vai saber quem é, né? Eu já não disse Nossa, velho. Eu não falei isso. Mas, enfim... vamos agradecer aqui a TV Mato Grosso, canal 27, que exibe a gente de segunda a segunda-feira, né? Sim. Inédito aos sábados. Que horas, amigas? 19, né? Às 19 horas no sábado. E durante a semana, no horário que você melhor se adaptar, você pode assistir a gente. E nas terças-feiras, às 9 horas da manhã, no Sementes Podcast, no YouTube. Siga a gente nas nossas redes sociais, se inscreva no canal, não é muito importante Vai essa lá, parte. né, Michele? Comenta, né? É isso, Fale gente. com a gente, Sim. A gente vai ouvir você. Também agradecer ao Estúdio 202, que faz o nosso cabelo, maquiagem, lá com Ivan Diniz, Daniela Bi, e as tranças da Charmosa. Gente, essas tranças lindíssimas, tranças da Charmosas, Eliette Cristina. Ai, tinha que ser Cristina, né? Tinha que ter Cristina. Tinha que ter Cristina, Michele. com certeza. E também a ARC Assessoria Digital. Gente, vocês estão vendo esse estúdio maravilhoso? Só digo uma coisa, qual é o lugar de Cuiabá que tem um suco, um chá, aliás, de morango tão gostoso como esse? Gente, eu tô apaixonada. Só aqui, né, gente? Só aqui. Aqui você faz o seu podcast, você tira suas fotos, seu conteúdo para internet. Você sabe que não tem como você sonhar sem fazer isso se tornar realidade. E aqui você consegue no Shopping Goiabeiras, ARC Assessoria Digital. Chega, né? Pode entrevistar já? Pode, Michele. Tem algum outro recadinho? Não. Já perdeu 3 minutos aqui. Nós não perdemos, nós ganhamos, Nós ganhamos. Michele. Nós informamos o povo do que o povo precisa ouvir. Exatamente. Vamos falar agora com ele, que é o mais jovem integrante, né, da legislatura, Daniel Monteiro. Obrigada pela sua presença. Obrigado a vocês, Cristina, Michele. Um prazer estar com vocês aqui no Sementes Podcast. Pra gente falar de histórias de vida, né? E você tem uma história, assim, incrível, né? Passou por várias áreas, mas não vamos antecipar. Claro, claro. Eu já faço a pergunta filosófica, Michele. Vamos lá, vamos lá. Daniel Monteiro por Daniel Monteiro. Quem é Daniel Monteiro? É para fazer uma Wikipédia? Não sei, faz aí. Assim, se fosse um livro, seria quase que um prefácio, por ser ainda muito breve. Mas eu me considero hoje um cidadão antes de ser político, cidadão na acepção da palavra, aquele que se indigna com as mazelas da sociedade mesmo. Me considero também um político que se preocupa muito mais com as desigualdades, com a pobreza do que qualquer outro aspecto da sociedade. E me coloco nessa posição de ser um político jovem, mas com preocupações que são históricas, antigas aqui no Brasil, né? Especialmente na cidade de Cuiabá. Uma cidade que não superou questões ainda do século XIX, como o saneamento básico, por exemplo. Então é uma frustração diária ser político em Cuiabá, mas também é uma realização diária. Se fosse para fazer uma biografia Daniel Monteiro por Daniel Monteiro, eu sou um permanente indignado. E o Daniel Monteiro da infância? E o menino? Quem era esse menino? Onde nasceu? Quem eram os pais? O que você fazia? Sabe assim, eu pergunto muito pra minha mãe como é que eu era, porque a minha psicóloga, falávamos aqui sobre terapia antes de iniciarmos o programa. Olha, ele faz terapia, tá, gente? Olha que pessoa chique. Vamos desmistificar as psicofobias com psicoeducação. Exatamente, até porque terapia antigamente era coisa pra louco, né? Até hoje tem gente que tem esse estigma, esse preconceito. Quando eu falo que vou no psicólogo, eu falo, mas pra quê? Você é tão bem resolvido. Eu falo, talvez seja por isso que eu sou bem resolvido. Não, com certeza. Eu sou bem resolvido. E assim, eu pergunto muito pra minha mãe, porque na terapia, minha psicóloga sempre pede pra eu refletir, né? E eu não tenho tantas memórias assim da minha infância. É até curioso, porque a minha memória é muito boa, só que eu não lembro muito de quando eu era criança. Você não tem flashes, assim? Raros. O que você fazia? Tenho, você se imaginava? Eu lembro de jogar muita bola e eu lembro de plantar bastante. Eu morava numa casa em que... É até legal isso, fazer um crossover aqui. Quando eu trabalhava com educação, especificamente lá na SEDUC, eu estudei primeira infância, né? Como se dá o desenvolvimento neuropsicomotor, né? Neurológico, psicológico e de coordenação motora das crianças. E mais ou menos tudo que estava prescrito ali naquele manual de boas práticas foi o que eu fiz
quando eu era criança. Tudo que meu pai e minha mãe fizeram comigo intuitivamente se confunde com essas memórias que eu tenho se confundem com o que eu li naquele manual de boas práticas. Então eu plantava, eu jogava bola, eu participava de conversas com adultos, eu sempre estive com meu pai, todo final de semana ele me levava, me colocava para sentar com adulto com 5, 6 anos de idade. Eu já era amigo dos amigos deles, porque eu entrava em assuntos que não eram normais, usuais, entendeu? Então assim, eu chegava na escola, eu lembro de surpreender muitos professores. Eu lembro de fazer contas matemáticas muito precocemente. Eu lembro de, enfim, conhecer a semântica de palavras muito precocemente, justamente porque eu me colocava em diálogos, em conversas que não eram usuais, como você bem colocou, para crianças. Então a minha infância foi boa no sentido de que eu brinquei. Eu considero que brincadeira de criança é uma coisa muito séria. Eu acho que criança tem que brincar, acho fundamental, ainda mais quando o brincar é orientado, quando o brincar não se confunde com tela de celular, né, que é cancerígeno para o cérebro, na minha visão, sim, metaforicamente falando, evidentemente. E também, ao mesmo tempo, eu consegui desenvolver características que hoje saltam aos olhos quando eu faço uma autoanálise. Eu sempre falo que inteligência e aspectos cognitivos são 20% apenas genéticos, né? 80% são desenvolvimento. Então, muitos dos predicados que eu tenho hoje eu atribuo justamente à minha infância. Então, eu tive uma infância muito feliz e cheia de oportunidades, graças a Deus. Seus pais são de onde? Meus pais são naturais do interior de São Paulo. Meu pai é de Casa Branca, que fica mais ou menos 200 quilômetros de São Paulo, 200 e pouco. E minha mãe é de Votuporanga. E eu já nasci aqui em Cuiabá. Eu ia perguntar isso. Eu nasci aqui em Cuiabá, em 27 de abril de 95. Já. Abril. Oi? Taurino. Exatamente. Taurino. Já respondeu? Já começou. Pedaço do show da Xuxa já foi. Você falou da Seduc, né? Qual foi seu contato com a Seduc ali? Você trabalhou 3 anos lá, né? Isso. Acho que chegou a completar 3 anos. Eu cheguei em fevereiro de Kuala Lumpur. Não deu 3 anos, 2 anos e meio. Eu cheguei em fevereiro de 2022 e eu trabalhei lá até junho ou julho de 2024. Deu 2 anos e meio trabalhando com a Alan. Né? Você pode sabatinar ele, porque ela é professora. Que bacana, que legal. Professor de história. Que bacana, que legal. Tá lotado em que escola? Não, esse ano eu não tô, porque tô no doutorado, né? Aí esse ano eu não tô. Mas, assim, onde você ficava lotada antes? Eu não sou efetiva. Mas eu estava numa escola que fechou, inclusive. Qual? Uma escola que chama... gente, como que é o nome da minha? Joaquina Cerqueira Caldas. Sim, Cerqueira Caldas. Joaquina Cerqueira Caldas fechou. Né? Não, ela fechou mesmo. Mas eu acho que ela vai ser reaberta em outro espaço, né? Em outro local. Então, seria, mas depois falou, não vai ser reaberta mais, fechou mesmo. Eu não sei o caso específico. Mas é assim, você conhece lá o trabalho da rede estadual, né? É evidente que nunca há consenso, mas o que é inequívoco é que a gente conseguiu fazer um progresso muito grande. Quando nós chegamos no estado, eu voltei, né? Acho que a gente pode retornar para isso um pouco mais tarde, mas eu cheguei para trabalhar na Seduc em 2022, que foi a minha volta aqui para o estado de Mato Grosso. Nós estávamos em 22º lugar no ranking do IDEB, né? Que é o Índice do Desenvolvimento da Educação Básica do Brasil. E informação cultural, o Brasil tem 26 estados e o Distrito Federal. Portanto, de 27, nós éramos o 22º e entregamos no ano passado em 8º lugar, com forte tendência de chegarmos entre os 5 primeiros nesse ano, né? Então, é um resultado expressivo, embora seja um resultado quantitativo, de ranking, ele serve para mensurar, né? Que houve uma melhora efetiva em pouco tempo. A gente sabe que a educação sempre demora bastante para trazer retornos do ponto de vista de mercado de trabalho, do ponto de vista de mudanças sociológicas, mas do ponto de vista de índice educacional, a gente num curto espaço já conseguiu ver bastante diferença. Então a minha trajetória na Seduc é marcada por isso, embora curta, eu consigo colocar ela como exitosa, como de sucesso, graças a Deus. Sim. Você estava onde antes? Em São Paulo, Eu estava em Campinas, isso. Ali... Por que você decidiu? Foi por causa do seu pai que você decidiu direito ou foi algo que você falou, não, eu vou fazer direito? Na verdade foi assim, eu sempre quis fazer engenharia, né? Eu sempre quis fazer engenharia civil. Tudo a ver. É porque eu gosto muito de exatas, né? Eu gosto muito de matemática, de física, até hoje eu gosto de física mecânica e tal. Mas assim, eu tinha um tio que era muito, muito, muito fera na engenharia. Ele é casado com a irmã da minha mãe e ele participou de um prêmio Nobel. É o único brasileiro que já participou de uma premiação de Nobel, que foi um dispositivo que ele inventou que extraía o óleo excedente depois de exploração de petróleo em águas marítimas, né? Então, assim, ele é o cara, gênio. E eu lembro que um dia eu falei pra ele que eu queria ser engenheiro, que eu queria fazer ITA, que eu queria fazer, enfim, alguma grande universidade de ponta em São Paulo.
para trabalhar com números. Ele falou, para com isso, cara, você tem que ser advogado. Aí eu falei, por quê, tio? Ele falou, cara, você mente bem, você conversa Olha bem. só, gente. Olha, revelações, Diego tá vendo isso, né? Era moleque. Deu Ele assessorado. ele falou, ó, você mente bem, você conversa bem. Ele falou brincando, evidentemente, né? Sim. Mas ele entendia que eu detinha os predicados necessários. Você era bom em oratória, né? Eu acho que ele Eu olhou acho que isso ele também, quis né? ver isso. Eu tinha... Vamos tentar passar o pano. Eu acho que não, na verdade. Eu acho que nesse contexto não. Eu acho que ele achava que eu tinha uma lógica boa, porque eu tinha muito problema de dicção quando eu era novo. Eu tinha Sério? 15, 16 anos aí. Eu tinha um problema muito forte de dicção. Poucas pessoas entendiam o que eu falava. Eu lembro, por exemplo, que Não era eu... porque você tinha um pensamento acelerado? Pode ser, pode ser. Até porque eu não tinha nenhum problema fonético que precisou ser resolvido com o fonoaudiólogo. Foi tudo no autodidatismo. Então, muito provavelmente era por não conseguir acompanhar o raciocínio. Mas pra você ter uma ideia, eu lembro disso com muita clareza. Tinha um prédio que era na frente do meu, Sim. quando eu era criança, e toda vez que eu ia lá na casa do meu amigo, que era o João Vitor, o porteiro perguntava meu nome, né? E toda vez que eu falava Daniel, eu acho que eu falava tão embolado que ele entendia Adriano. Nossa, Nossa, sua pelo amor de dicção era Deus. realmente era péssima. Minha dicção era muito problemática. Todo mundo falava isso. E quando eu chego em Campinas, ainda, além da dicção, ainda tem a questão do sotaque, né? Meu sotaque era muito mais forte cuiabano. Inclusive, eu sinto falta dele, porque eu acho lindo o sotaque É que você cuiabano. não tem sotaque hoje. É, eu né? perdi, né? Porque eu fiquei muito tempo lá. Você Uma foi ou com outra. quantos anos, Fui com Bruno? 16 para foi 16, bem não, novo. 17. Bem novo. Então, assim, muito novo, né? E quando eu cheguei na sala de aula, eu já tinha esse problema de dicção, somado ao sotaque, então eu lembro que as pessoas meio que riam, comentavam assim Sim. quando eu falava, né? E aí eu falei, não, preciso traduzir, preciso transformar isso em alguma valência minha, Sim, né? Não Tem pode que ser uma fraqueza. ressignificar, É né? isso. Então eu sozinho, assim, individualmente, eu falei, não, preciso mudar isso. E todos os trabalhos que tinha, a gente tinha muita dinâmica em grupo na faculdade, Sim. eu decidi apresentar. E comecei a ler em voz alta e gravando tudo que eu lia, né? Então tudo que eu lia, eu colocava meu celular do lado para eu escutar depois e Nossa, perceber isso é quais um eram as exercício palavras. maravilhoso. Nossa. É, eu comecei a perceber quais eram as palavras que eu tinha dificuldade para pronunciar, né? Então eu entendi que eu tinha problema com P, B, F, M. Eu entendi quais eram os meus problemas e comecei a mapear a minha palavra, a minha fala, para que ela ficasse mais clara. E todos os trabalhos da faculdade eu comecei a apresentar. E chegou no final do curso, eu fui eleito sem me inscrever como orador da turma de formatura. Olha, Ou seja, eu caramba. consegui realmente ressignificar. Naquele momento foi uma coisa muito Você importante fez pra uma mim. dor virar recurso. Exatamente. Foi uma grande superação assim que eu tive. Talvez a mais difícil que eu tive do ponto de vista pessoal, porque era uma coisa que me envergonhava muito, né? Sim. Eu tinha muita vergonha de falar feio, Sim. das pessoas não entenderem o que eu falava, eu me incomodava muito, Sim. porque às vezes eu sabia exatamente o que eu queria falar, só que o receptor, né, que detém a comunicação, não conseguia entender. Então eu me comunicava muito mal. Tem uma coisa, quando a gente sai de Mato Grosso, eu morei em Minas, eu que era Uberlândia, nem era assim São Paulo, para dizer que era, né, era um grande centro. Mas sair daqui de Mato Grosso e ir para essa região sudeste, a gente sofre muito preconceito, assim, né? Ah, lá tem onça. É verdade, é verdade. A fala, O jacaré não sei vai o quê. vir andando. Então tem tudo isso, assim, já tem isso. Já tem essa questão, né? Tem um estigma, né? Já tem um estigma. E essa questão de linguagem, a Michelle até tem um exemplo interessante que é de ter chegado em São Paulo também. Acho que São Paulo também é muito berço disso. Sim. De chegar em São Paulo e passar por essa situação, né? Você Sim. teve uma situação. Na verdade, assim, não é que eu tive. Eu não sabia falar, né? Então, assim, eu sofri muito preconceito por não falar a língua, né? E dificilmente alguém vai dizer que eu sou mexicana, por exemplo, né? Mas eu tive que, em 6 meses, desenvolver o português que você ouve hoje. Então, assim, era uma coisa assim, a minha professora Aldina, que Deus a tenha, ela tinha maior orgulho de mim, porque era a única maneira que eu tinha de não ser a diferente da sala, a diferente da escola, embora eu tenha estudado numa escola em São Paulo, que era bilíngue, integral, que tinha espanhol e português. O espanhol, ok, né? Tinha acabado de aprender, né? Reaprender. Mas eu tive essa dificuldade, era muito difícil, né? Porque as pessoas realmente apontam o dedo, dão risada. É uma coisa. E você não se fazer entender É horrível. é uma porcaria. Exatamente. Né? E É um quando sentimento de invalidação impotência, total. né? Impotência. Eu vejo porque, assim, como professora, existe muito o estudante que vem de fora. Hoje a gente recebe muito haitiano, a gente recebe Povo aral. venezuelano, né?
E aí o pessoal fala e os alunos estão lá dando risada. E hoje também, e hoje desde sempre, né? Mas eu fiz muita Na escola questão. tinha Eu muito- ouvia as pessoas e repetia exatamente que igual fazer as questão. pessoas, sabe? Exatamente. Eu realmente entendo porque eu tive que ressignificar também. Com Assim como no certeza. espanhol, Sim. assim como no inglês, nem tanto, porque o inglês eu fui com 3 anos. Então, eu fui alfabetizada em inglês. Aí muda tudo. Aí muda tudo. Então lá, ok, em 6 meses, criança é Primeira esponja. alfabetização, exato. É Pronto, esponja. Exatamente. Já a Porque segunda e a terceira foi mais difícil. aí é muito complicado, aí eu vejo assim, é muito complicado esse tipo de preconceito, não só um preconceito, mas um bullying. É um bullying, Por exemplo, que total. as pessoas passam. Em escola, ele é escola, universidade, esses espaços, universidade nem tanto. Mas a escola eu vejo que ele é um espaço muito violento em alguns aspectos. Ah, é muito. Ainda mais quando você chega aí também no primeiro ano de faculdade, em que as crianças acabaram de sair, então, eu falo Sim, crianças ensino médio, deliberadamente, né? Sim. estão com Mas é 17, verdade. 18 anos, então ainda tem aquela coisa do bullying, Sim. aquela coisa do caretismo, sabe assim? Então, eu sofri bastante com isso, mas é aquela coisa. A galera saía do Porto Seguro para estudar. Era bilíngue a escola, português e alemão, e com inglês você saía Caramba. assim, era uma escola diferente, do Dante Alighieri. Era uma galera que estudava em escolas que a gente nem tinha aqui em Cuiabá, sabe? Assim, então eu senti que eu tinha uma simetria muito grande com os meus colegas, tanto do ponto de vista de comunicação quanto do ponto de vista de base teórica mesmo, sabe? Sim. A aula deles era integral desde novo, como você falou, desde o ensino básico, uma minha só foi no ensino médio, enfim, eu sentia muita diferença, então eu tive bastante vontade de me esforçar, de estudar mais para conseguir chegar perto da galera, entendeu? Porque tem essa coisa, né? Quando a pessoa já te vê em um lugar, a tendência das pessoas é falar, pra você é fácil, né? Por conta disso, disso e disso. Pra você é fácil. Quando você começa a lembrar da sua história, da sua trajetória, aí você vai falar, peraí, não foi tão fácil Não assim. é não, tão não foi. fácil, né? Né? Então, assim, aí, e a sua trajetória? Qual que é a sua trajetória para chegar até aqui? Daquele mini Daniel, né, de 5 anos, que é o que você lembrou até agora, para chegar aqui, que trajetória foi essa? O que você pode lembrar para contar pra gente? Assim, eu acho que o que foi decisivo mesmo foi o amor que eu desenvolvi pelo conhecimento através de algumas pessoas. Acho que a principal pessoa que eu preciso citar aqui é um professor de direito penal que eu tive na faculdade, que ele é promotor de justiça na cidade de Sorocaba, chama Gustavo dos Reis Gazola. Ele é disparado a pessoa mais inteligente que eu já conheci na minha vida. Ele era formado em jornalismo e administração, jornalismo na USP, administração na FGV, fez direito em Itu, mestrado, doutorado na PUC, o pós-doc dele foi em Coimbra. Então, assim, ele era brilhante, tinha uma base teórica riquíssima, era um poeta literário, não ficou só naquela coisa do direito, era um multifacetado, sabe? Aquela pessoa que consegue fazer dialética entre Sim. diversos campos do conhecimento. Enfim, e eu me apaixonei pelo conhecimento através dele. Eu sou filho de um advogado criminalista, né? Que tem um legado aqui em Mato Grosso. E eu nunca quis ser a sombra do meu pai, tanto é que eu nunca Sim. trabalhei com ele. E eu sempre dizia que a última... Até porque deve ser Deve ser difícil, horrível, né? horrível. Deve ser A horrível. cobrança. E eu Nossa sempre disse que eu Senhora. nunca seria advogado criminal, justamente para que a minha história nunca se confundisse com a dele, Mas né? você se especializou em criminalista. não Exato. foi? E aí o Não. que que aconteceu? Foi esse professor. Porque no primeiro dia de aula, acabou a aula, eu virei para ele, eu falei, professor, não acredito que o senhor vai fazer isso comigo. Ele falou, o quê? Eu falei, eu prometi para mim mesmo que eu nunca me focaria no penal, mas depois dessa aula do senhor não vai ter o que fazer. Então, assim, virou meu amigo. Toda quarta-feira a gente saía para tomar chopp num boteco lá em Campinas. E até hoje, assim, eu saí vitorioso na eleição. Eu saí da faculdade em 2018. Faz 7 anos já que eu saí. Faz um tempo que eu não tô em Campinas. Faz tempo que eu não vejo ele. Ele fez questão de me ligar. Legal. Todo dia do professor, todo ano eu ligo para ele sistematicamente. Para ele e pra uma outra professora também, que é a Bernardina, que também é uma intelectual, pós-doc na USP. Foram, assim, as duas pessoas mais decisivas na minha vida, assim, na minha virada de chave. Por quê? Eu sempre fui um estudante com muita facilidade, mas com pouco esforço. Eu, justamente por ter dificuldade de comunicação e também por... Eu nunca fui do pessoal que só andava na frente, entendeu? Você era do fundão? Eu era a escola inteira, eu sempre Olha lá, fui, tá aí. quase, já tô, Subversivo. não, sempre foi muito subversivo, acho que a palavra é essa. Se você pegar meu histórico aí no Max, eu acho que eu devo ter sido o aluno que mais tomou suspensão e não foi expulso, entendeu? No São Gonçalo, eu sempre tive muito problema comportamental, justamente porque eu tinha uma capacidade de absorção de conhecimento diferente. E tinha mais Eu- tempo para dispersar. Exatamente, mas era muito isso, assim, eu lembro disso com muita clareza, porque eu entendia muito rápido aquilo que a professora colocava, e você sabe que a prática, até porque uma aluna, você é professora,
uma sala de aula, ela tem um campo muito heterogêneo de alunos enfim, com diferentes níveis de capacidade de absorção, matéria a matéria. Então, assim, como eu performava em todas as matérias, como eu tinha uma rápida capacidade de absorção, eu destoava muito rápido, eu parava de prestar atenção também muito rápido, por conseguinte, né? Então, assim, eu tive problemas comportamentais e eu sempre me limitei a ser um cara nota 7, um cara nota 6, porque, enfim, eu sabia que eu ia tirar 6, que eu ia tirar 7, um 8, nunca ia mal, mas também não me importava de não tirar 9, 10, nunca fiz tarefa de casa. Não sou um exemplo do ponto de vista estudantil, eu nunca fui. Mas quando chegou na faculdade e eu conheço esse cara, eu falei, pô, eu quero chegar ali, eu sinto que eu tenho capacidade para isso. Acho que eu Foi uma virada de chave, na verdade. Foi a primeira pessoa que eu me senti desafiado intelectualmente, assim, sabe? Que eu olhei, eu falei, meu Deus, pra eu chegar aí eu vou ter que ralar, entendeu? Porque eu sempre olhava e falava, não, ali eu consigo chegar sem precisar correr muito, sem esforço, entendeu? Então eu me media pela régua de pessoas que não estavam no mesmo patamar desse professor. Quando eu encontrei com ele, eu falei, cara, esse cara é o cara mais inteligente que eu conheço, ao mesmo tempo ele era muito esforçado, muito disciplinado, e eu quis me aproximar dele, tanto que a gente virou amigo. E assim, eu lembro que ele lia 6 livros ao mesmo tempo, eu só lia um livro ao mesmo tempo. E eu desenvolvi essa habilidade de ler diversos livros ao mesmo tempo com ele, enfim, de interagir com outras competências. Eu, por exemplo, através da minha amizade com ele, eu, pelo autodidatismo, enfim, comecei a versar muito sobre macroeconomia. Então hoje eu trato de outras ciências, assim como educação, por exemplo, sem nunca ter feito faculdade, né? Então eu desenvolvi o autodidatismo através dessa amizade. Então eu acho que foi a virada de chave, até que eu entendi ali no final da faculdade que se eu quisesse fazer uma diferença grande mesmo na sociedade, eu precisaria entrar para a política. E eu começo a migrar para os partidos políticos, somando com essas habilidades que eu tinha desenvolvido através da amizade com ele. Quais foram os partidos políticos? Só o PDT. Quando eu tinha 12 anos, eu estudei a campanha da legalidade, Leonel Moura Brizola, né, em 62. Eu sou um brizolista convicto, eu falo isso para todo mundo. O pessoal fala, Brizola é de esquerda. Eu falo, cara, bom, que seja. Não tô nem aí. O Brizola, para mim, é meu ídolo político. É referência, né? O Brizola é referência. É a minha maior referência política. Se preocupou com a educação pioneiramente, né? Então eu lembro de uma frase que me marcou muito, assim, até arrepio de lembrar, que é de que quando ele foi governador do Rio Grande do Sul, ele dizia que nunca tinha visto um boi sem uma ferradura na pata, mas todos os dias ele via crianças sem sapato. E aí pelas... Nossa! E as brisoletas no Rio Grande do Sul, ele foi até hoje na história do mundo contemporâneo o homem que fez mais escolas num lapso temporal de 4 anos. Nem a China superou isso. Fez 4.000 escolas em 4 anos. Eram salas anexas, na verdade, porque não tinham ônibus, não tinha capacidade de locomoção, não tinha estrada. E revolucionou tudo. Tem até uma entrevista do Caco Barcelos, que é muito legal, ele contando que o primeiro tênis, o primeiro caderno, a primeira caneta que ele ganhou foi numa brisoleta, tudo pago pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. E eu desenvolvo essa paixão política pelo Brizola. Muitos anos depois, eu, enfim, por uma série de razões aí da minha vida particular, eu sempre tive uma preocupação mesmo com as assimetrias econômicas, com a desigualdade social. E eu entendo que, pelo direito, eu não conseguiria fazer aquilo que eu imaginava. Antes eu atribuía ao direito uma importância, não sei se maior, mas maior do que ele de fato tem na sociedade, né? Hoje eu vejo o direito ainda como uma peça central do desenvolvimento humano, especialmente ocidental, mas não da forma que eu achava antes. Então eu decido mudar. Eu falo, vou continuar no direito como forma de sustento, mas eu preciso pivotar a minha vida para a política, se eu quiser, né? Se eu quiser fazer as diferenças que eu quero fazer. E a inspiração foi o Brizola, então eu vou lá no partido, dia 12/12, porque o PDT é o partido 12, né? Então no dia 12 de dezembro, acho que 2018, 2017, eu vou lá e bato na porta, assim, no partido, e falo, oi, quero me filiar aqui. Nossa! É porque era o dia nacional da filiação, né? Aí eu fui lá e eu achei que ia ter um monte de gente, né? Só tinha você, só tinha eu. Eita. Aí eu chego e, assim, foi muito bom, porque eu não conhecia ninguém. Em 6 meses eu virei vice-presidente do partido, né? Nossa! Com 25 anos de idade eu era vice-presidente do PDT, que era um dos maiores partidos da segunda maior cidade do estado de São Paulo. Então, assim, eu tive muita sorte também, né? Muita gente que olhou pra mim, que me deu uma chance, que acreditou em mim. Cheguei humilde, evidentemente, mas consegui fazer um trabalho muito legal. Sim. Olha só, prodígio. E assim, tem muita coisa que é colocar a cara mesmo, né? Eu vejo que... Vai com medo mesmo, né? Aquela frase é real. Eu gosto dessa irresponsabilidade. Entendeu? Falar pra mim que eu não tenho medo. Mentira, eu tenho medo de tudo, mas eu enfrento meu medo todos os dias, entendeu? Difícil mas você falar uma coisa que eu não topo. Dificilmente, assim, você não é inconsequente. Exato.
Você entende? Se você tem medo, as sensações são exatamente isso. O medo é preservação, instinto de preservação. Então você tem que ter medo das coisas. E assim, e é interessante, eu quero que Mas você fale ir com medo mesmo é se superar. Eu Então, quero que você fale para quem está assistindo sobre esse conceito da política. Porque a gente vive num processo de emburrecimento, assim. Eu acho que, infelizmente, eu tenho que usar essa palavra. complicado. Mas é verdade, não cabe eufemismo aqui. É isso aí. Né? É isso. Porque, assim, as pessoas já colocam a política como algo negativo. Exatamente. E a gente precisa da política. Então, eu quero que você conceitualize política e democracia. O que é isso? Para as pessoas entenderem. Veja, eu acho que a política é o único meio através do qual a gente consegue fazer transformações no status quo, mudar aquilo, o estado de coisas vigente. Se a gente analisar que a nossa principal influência política é a Revolução Francesa, eu acredito muito nisso, a gente vê que foi preciso derrubar a Bastilha e cortar a cabeça do Luís XIV na guilhotina para a gente conseguir mostrar que o rei não se confundia com Deus, que ele era apenas um mortal. E falando em Revolução Francesa, falando no processo de emburrecimento, eu acho que tem uma aula de história que a gente precisa começar a dar nas escolas para as pessoas entenderem o que de fato é ser de direita e o que de fato é ser de esquerda, né? Na Revolução Francesa, esses conceitos nasceram com os gerondinos e com os jacobinos. Sentavam-se aqui os gerondinos e aqui os jacobinos. Por isso que um era a direita e outro a esquerda. Os gerondinos acreditavam que a Revolução Francesa, que a Revolução Burguesa, derrubando a monarquia autoconstituída, já era suficiente para o desenvolvimento nacional, enquanto que os jacobinos entendiam que não, que era preciso fazer mais, que era preciso trazer as camadas mais pobres para dentro do desenvolvimento para ter uma participação de mercado maior, os sans-culottes, né, que eram sem calças. Então, assim, é aí que começou a discussão. Hoje não se assemelha em nada. Hoje a discussão de direita e esquerda no país virou muito mais uma discussão de costumes. Isso eu vejo um problema, né? Muito grande. Moralidade, né? Moralidade. Esse é um problema muito grande. Né? O ex-ministro Aldo Rebelo, que foi 40 anos do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, fala muito sobre isso. Que a luta de classes foi substituída por outras lutas que são importantes igualmente, mas que são mais identitárias do que do conceito nacional, né? Então, a política, sendo esse meio sem par, sem rival de transformação social, de estado de coisas, é onde as cabeças mais brilhantes e as pessoas mais honestas têm que estar. Porque se a gente analisar hoje, a gente tem dois paradigmas. A gente tem paradigmas exitosos. Quais são as nações que deram certo? Os Estados Unidos da América e as nações que são rebeldes aos Estados Unidos. Exatamente. Então assim, a gente analisa que quem se desenvolve hoje no mundo, a gente tem o BRICS, tirando a África do Sul e o Brasil e os novos membros, você coloca a Rússia, a Índia e a China como paradigmáticas, estão conseguindo fazer um desenvolvimento de 8, 10, 12% ao ano de crescimento de PIB, abolição da pobreza, êxodo rural sem par, industrialização, enfim. Porque são rebeldes a Bretton Woods, né? Falando aqui, professora de história. E do outro lado, os Estados Unidos, que tem uma peculiaridade que é intransponível, qual seja a impressão do dólar. Então hoje a gente tem que analisar a política de forma pragmática. Não cabe mais aquela discussão pós-Guerra Fria de que ou você está alinhado ao interesse norte-americano ou você está alinhado ao interesse soviético, ao interesse socialista. Não é mais assim, o mundo não é essa dicotomia, o mundo não funciona. O que o Brasil precisa? Ter um pensamento originário. O que a política tem que ser? Em vez de ser um pardieiro de bandido e da população torcer a cara, a gente tem que começar a pensar mais em quem a gente vai escolher. A gente tem que olhar muito para quem a gente vai votar, para deputado federal, para senador, porque em última instância, o Congresso Nacional hoje tem mais força que a presidência da República. Isso é um problema muito grave, porque a gente é um regime presidencialista com uma égide parlamentarista hoje. Não tem perigo de dar certo, né? Então eu acredito que hoje, para que o Brasil vire a chave, a gente precisa primeiro de uma reforma eleitoral. A gente precisa desesperadamente do voto distrital misto para a gente começar a eleger gente da nossa região, gente do nosso bairro, da nossa comunidade, porque a gente consegue cobrar melhor. E também fazer um processo de industrialização à la Getúlio Vargas, sem a parte da ditadura e da violência. Que foi bem ditador. Mas foi o homem que transformou o Brasil, né? Foi o homem que conseguiu tirar a Lei Áurea do papel e colocar a Lei Áurea em prática, porque a escravidão não tinha acabado com a assinatura. Nunca acabou. Porque, diferente dos Estados Unidos, o país mais racista do mundo, teve reforma agrária para os negros. Pós-escravidão. O Brasil não teve. Aqui não teve. O problema, o Getúlio Vargas, eu vejo algumas coisas interessantes nele e tal, mas eu vejo algumas coisas que são bem complicadas, né? Porque na época do Getúlio Vargas que a gente teve a Constituição de 30, né, 37, que ela aprovava
a eugenia, né? Que ele colocava na Constituição de 37, que era na era Vargas, que era aquela coisa de que só podia haver, que era o embranquecimento, né? Então, assim, Vargas, Não, para a gravíssimo. questão de Racial foi forte, assim, foi bem complicado. Só que se a gente analisar, olha como o mundo não cabe dentro de uma lógica dicotômica. Nada é bom ou nada é tudo ruim, né? Sim, O homem claro, o homem precisa claro. ser lido a Sim. partir das A suas gente vai pegar a carteira de trabalho, a gente Com vai pegar o voto certeza. feminino. E o principal a gente vai assessor pegar- dele era negro. Nunca um assessor negro tinha chegado na presidência da República, né? Então, assim, a gente tem que ler o homem a partir das suas contradições também. Sim, De analisar que o voto feminino, por exemplo, foi uma Sim, conquista sim. na era Vargas. a questão de Vargas, o que eu vejo quando falo de Vargas é porque existe ainda um endeusamento de Vargas, porque a propaganda política foi muito forte na era Vargas, né? Porque aquela coisa do pai dos pobres, as pessoas ainda têm essa coisa dos pais dos pobres, olhando só o lado positivo. Então é sempre importante. Eu concordo, eu acho que a gente tem que colocar o que foi bom, o que fez de bom, que realmente teve conquista trabalhista, né? Se não fosse Vargas, a gente não teria. Mas essa questão Embranquecimento. de várias, teve várias questões, assim, para a questão de movimento negro. Não existia movimento negro na época, né? Mas, assim, para a questão de luta da população negra ainda era muito complicada, Com né? certeza. Então, assim, mas uma outra questão com relação, uma com um pouco polêmica, talvez, que eu tenho com relação à democracia. Porque os iluministas diziam, tem uma música, né, do Legião, né, da Legião que fala, né, Renato, nos fala, vamos comemorar os votos dos analfabetos, né, tem essa coisa, né, de que, inclusive, a partir do Getúlio Vargas também trouxe essa coisa do voto dos analfabetos. E o iluminista dizia que o voto devia ser só o iluminista devia votar, só a pessoa letrada devia votar. E o que você pensa com relação a isso? Isso vem desde antes, né? Isso vem desde quem antes. que deve votar? Como que você pensa essa questão do voto? Eu acho legal quando você coloca do ponto de vista iluminista a questão da segregação de quem pode e quem não Sim. pode votar, mas se a gente analisar friamente, eu não vou nem falar de Ásia, eu vou falar não vou nem falar de Oriente, eu vou falar de Ocidente. Se você ler a República do Platão, Sim. que, pô, 2000 anos antes, Sim. ele defende e advoga exatamente isso. Tem até um livro que chama Capitão Fantástico, que é muito bom, tem na Netflix, Sim. que é inspirado Sim. nesse livro, A República. Eu acho que todo mundo tem que ter o direito ao voto. A questão é, a gente pode dividir o mundo entre ditadura e democracia representativa burguesa? Dá para chamar a China pura e simplesmente de uma ditadura? Sim, boa. A gente precisa começar a sentar e estudar novos conceitos Sim. para traduzir novas transformações sociais. Se você estuda o Elias Jabbour, que hoje deve ser o maior especialista em China do Brasil, estava no BRICS agora trabalhando com a presidente Dilma, ele não consegue respeitar essa classificação, uma vez Sim. que o país que mais tem greves hoje no mundo é a China, o país que mais cresce no mundo hoje é a China, o país em cujo o salário mínimo rural e salário mínimo urbano são os que mais crescem sistematicamente nos Sim. últimos 20 anos, o custo por hora trabalhada, segundo a OIT da China, superou do Brasil em 2016, e é um país em que a luta, através das reformas de base dos camponeses, está enraizada na história deles 5.000 anos antes de Cristo. Sim. Então, assim, a democracia não pode ser só daqui a 4 anos, de 4 em 4 anos a gente apertar o botão. Eu não estou defendendo o regime chinês. Só estou dizendo que a gente tem que entender que para eles o nosso conceito de democracia não faz sentido. Simplesmente não faz sentido. É contextualizar, né, na verdade. 100%. Não tem como. Não tem Sim, como. é muito importante isso, porque é essa questão do repensar. Sim. Eu acho que a gente tem que começar a repensar como que a gente tem feito. Eu gostei dessa palavra, da segregação, né? Porque, assim, essa exclusão não pode existir. Não pode. Quando houve eu acho assim, porque, claro, né, existe uma crítica, né, ao voto dos analfabetos, mas, assim, a gente não tem que pensar nessa pessoa que está votando. A gente tem que pensar, não é que não tem que pensar nessa pessoa, a gente não tem que pensar, criticar ser o analfabeto que está votando. A gente tem que Preparar criticar essa existir tantos analfabetos no Brasil. Exatamente. Esse é o Tem ponto que central. instruir, né? Eu concordo 100%. Só que a política boa, ela cabe na palma de uma mão. O que é política boa? É aquela que pode ser percebida tanto pelo analfabeto quanto pelo mais mestrado de Exatamente. todos. Então, a gente achar Exatamente. que a gente pode substituir a sabedoria popular, isso Exato. vira despotismo esclarecido. Claro. Por quê? O analfabeto, ele sabe votar muito melhor do que eu. Por quê? Ele precisa muito mais do Estado do que eu. Sim, sim, Entendeu? O que é caber na palma da mão? É o salário mínimo, sim. é o valor da cesta básica, é o valor do preço do alimento. São coisas que cabem na palma da mão. Sim. Porque, e muito boa sua fala, Daniel, porque o que acontece? Acontece que
o errado não tá o analfabeto, não é o analfabeto votar. O errado é o político que não comunica com o analfabeto. É lógico. O errado é a pessoa que ele não consegue comunicar com a pessoa do bairro. Porque, assim, eu concordo com isso. Eu sei da minha necessidade. Eu sei da minha necessidade. Não interessa. Né? Não interessa se eu já estudei, se eu não estudei. Eu sei da minha necessidade. Então, eu vou votar em alguém que vai me representar. Só que qual que é a crise que a gente vive hoje? A gente vive uma crise de uma linguagem que ela não é voltada à pessoa, ao necessitado. Então, essa coisa de que existe... Não chega, sim, né, amiga? Não chega. Não chega. E de uma falta de preocupação com aquela pessoa. Todo raciocínio elitista no Brasil vira raciocínio racista na ponta. Exatamente. Se você analisar, daqui a pouco essa lógica, por que eu sempre me bato contra essa lógica de esse pode e esse não pode dar opinião? Porque em última instância, se a gente elevar a enésima potência do raciocínio, daqui a pouco só quem fez faculdade pode votar. Daqui a pouco vai ser assim. Só uma pessoa que fez pós-doc. E quem... É só o pós-doc. E aí a gente vai analisar aonde a população negra é maioria e aonde a população negra é minoria. Exato. Ela é minoria nas universidades, ela é minoria nos pós-docs, ela é minoria nas escolas particulares, sim, mas ela é maioria nos presídios. E aí, quem que vai estar proibido de votar? Exatamente. Mas assim funciona. Sim, por isso que é interessante, por isso que eu quis levantar essa questão, porque eu ouço muito essa coisa, mas a gente está comemorando o voto dos analfabetos, é linda, a música é maravilhosa, não vou criticar, o Renato já faleceu há quanto tempo, mas eu tenho essa questão, sabe, tipo assim, o direito é de quem? E isso que você levanta, eu acho que é uma coisa muito importante, porque assim, onde estão as pessoas, né? Onde está a população negra? Em representatividade é minoria. O que eu acho pitoresco é a gente achar que pra gente ter democracia a gente precisa votar para presidente da república do jeito que é, pro presidente ocupar o cargo, exercer a função de chefe de governo e de chefe de estado. Sim. Eu acho isso pitoresco. Eu acho que a gente tem que mudar ou pro semipresidencialismo ou pro parlamentarismo. Concordo. Para que a gente eleja representantes e eles entre si elejam o seu primeiro-ministro ou o seu presidente da república nunca vai ser, mas o seu primeiro-ministro na prática. Por quê? Porque a lógica do presidencialismo só funciona, presidencialismo puro sangue, eu só conheço no Brasil e nos Estados Unidos. Ninguém vai me dizer que nos Estados Unidos está dando certo. E no Brasil eu não preciso dizer. Desde 89, a gente teve Fernando Collor de Mello empichado, a gente teve Dilma empichada, a gente teve Michel Temer preso, a gente está com Bolsonaro com processo nas costas. Enfim, o presidencialismo no Brasil não tem dado certo. Nos Estados Unidos também não tem dado certo nos últimos 30 anos. Então, eu não acredito no presidencialismo por sangue. Mas, às vezes, eu penso... aí eu concordo com o Michel Foucault quando ele fala que, às vezes, não é o sistema, às vezes não é mudar o mecanismo, é mudar a prática. Então, assim, o Brasil, ele desde que é império, ele existe uma prática muito corrupta. Então, o jeitinho... será que mudar de presidencialismo para outro sistema, será que as práticas não repetiriam? Então, assim... E aí, não é puxar a sardinha para a educação, mas talvez, por isso que tudo é talvez, tá, gente? Nada que não tô dono de verdade, ninguém é. Mas assim, talvez sejam as práticas, sabe? Eu acho que talvez muda o sistema, mas continuar as práticas, continuar as mesmas pessoas, não muda vai nada. ficar meio que no 0 a 0. Eu gosto muito de Foucault, eu acho que a contribuição para ele a contribuição dele para a filosofia é essencial, mas eu sou muito mais um hegeliano do ponto de vista da dialética. Eu acho que tudo que não é jabuticaba e só existe no Brasil, a gente precisa colocar a mão na cabeça e pensar duas vezes. Não é porque ninguém faz que a gente não pode ser pioneiro, também não tem essa síndrome de vira-lata. Sim, mas claro. A gente tem que pensar humildemente, faz sentido? Porque, repito, só tem 2 países no Ocidente que são presidencialistas puro sangue. Brasil e Estados Unidos, sendo que nos Estados Unidos você tem 2 peculiaridades fundamentais. Você tem, primeiro, uma lógica de alto poder decisório dentro dos estados, ou seja, legislação penal, legislação tributária. Totalmente independente. Exatamente, né? Porque tem uma lógica de confederação desde a Guerra da Secessão lá atrás. E segundo ponto, que é o direito consuetudinário. Você tem a common law como paradigma jurídico. Sim. Ou seja, o que mais vale são as decisões judiciais. As jurisprudências têm força de lei. Isso faz o quê? Faz com que seja mais dinâmica a transformação jurídica necessária para fazer caber as transformações sociais. Num país como o Brasil,
em que você tem novas modalidades de crime surgindo todos os dias. 513 deputados, um presidente da República que não consegue mandar no orçamento, que manda mais dinheiro de emenda do que dinheiro de investimento no orçamento, eu vejo com muita clareza que não funciona o presidencialismo. Evidente que tem uma questão de prática, uma questão moral, mas do ponto de vista hegeliano, repito, que é, enfim, metodologicamente é como eu gosto de avaliar a vida, a gente precisa muito fazer uma mudança de sistema. Por quê? Porque o Congresso Nacional hoje, ele tem gerência sobre o orçamento, mas ele não tem responsabilidade pelo orçamento. É impossível um sistema como esse funcionar. Então, é uma questão de sistema, até do ponto de vista de gestão mesmo. Como é que você vai dividir do bolo que você tem para investimento, metade vai para um cara que não tem responsabilidade, metade fica com você, com esse cara que não tem responsabilidade, com a faca no seu pescoço. É um problema de sistema, na minha visão. Sistema. Sistema não tem como. Sistema. É um sistema que está falido. Eu tô assistindo a discussão. Então vamos mudar um pouquinho? Não, pode deixar. Dentro da política, tá lindo. Vamos lá. Dentro da política, o que você acha que é subestimado e o que é superestimado? Eu acho que subestimada é a capacidade do Estado brasileiro de produzir inovações tecnológicas. Eu cito o exemplo aqui da Petrobras, da Embraer e da Embrapa, são as 3 principais empresas públicas que eu tenho. Sim. Acho que são exemplo para o mundo inteiro. Se não fosse a Embrapa, não ia ter soja no Cerrado, portanto não ia ter Mato Grosso. Sim. O Brasil é um de 8 países no mundo que conseguem produzir um avião. A Embraer, um tesouro tecnológico que quiseram vender para a Boeing, e graças a Deus esse negócio não se consolidou porque é um tesouro nacional. E a Petrobras, ela é a maior prova de que um sonhador lá atrás. Você sabia que foi Monteiro Lobato que defendeu pro Getúlio Vargas que tinha petróleo no Brasil? Monteiro Lobato, autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo, porque a União Soviética e os Estados Unidos vieram aqui fazer estudos patrocinados durante a Guerra Fria e disseram que não tinha petróleo. E Monteiro Lobato foi a Getúlio Vargas e disse categoricamente que tinha. Getúlio acreditou naquele sonhador e conseguiu fazer a Petrobras, sem falar na CSN e tantas outras. Então é muito subestimada a capacidade do Brasil de produzir efeitos. Eu já dei esses exemplos aqui que para mim são muito marcantes. E o que é superestimado na política brasileira, eu acho que é a questão das emendas. Eu vou ter emenda no ano que vem, mas eu não sei se a gente tinha que ter tanta emenda ou não. Vereador até que não tem muito, mas assim, deputado estadual, deputado federal, eu acho que o orçamento tem que ficar no executivo. Né? Eu acho que o orçamento tem que ficar no executivo, entendeu? Acho que a emenda tem que ser uma coisa pontual, assim, bem pequena, porque a lógica tripartite, né, do Montesquieu, do espírito das leis, executivo, legislativo e judiciário, ele tem uma lógica que vai funcionar sistemicamente falando. E as emendas meio que contrapõem essa lógica, né? Então eu acho que o que é subestimado é a capacidade do Estado brasileiro de produzir resultados e o que é superestimado é a questão das emendas. Eu sou contra. Shelley Gil? Que show da Xuxa é esse? Ai, meu Deus, eu ia fazer uma pergunta de relações internacionais. Faça. Vamos lá. Como é que você vê hoje o cenário? Como é que você vê o Brasil inserido dentro desse cenário, assim, com a loucura do Trump de um lado, Rússia, Índia e China do outro, e assim vamos? Acho que o Brasil está na maior oportunidade histórica, maior janela de oportunidade econômica da sua história desde a década de 30, década de 40. Eu acho que as taxas, a sobretaxação norte-americana das loucuras do Trump vão potencializar o nosso Ajudou a gente, negócio. você acha? Muito, não tenho nem dúvidas disso. E assim, eu não acredito na dicotomia, na lógica de exclusão, de que ou você tem o agronegócio, ou você tem a mineração, ou você tem a indústria. Não, eu acho que com o excedente do agronegócio, com o excedente da mineração, você pode começar a industrializar o país. O Brasil precisa urgentemente de industrialização, é sinônimo de soberania nacional. Hoje a disputa do mundo não é mais uma disputa sobre a reserva de valor, ou seja, não é mais sobre se vai ser o dólar, se vai ser o yuan que vai deter o Fundo Mundial de Reservas Cambiais. É muito mais uma disputa sobre quem vai ter a hegemonia tecnológica, né? Então, nesse cenário, a gente precisa correr atrás do prejuízo. A gente não consegue produzir um carro com marca brasileira. A gente está atrás em diversos setores e a gente tem que começar pelos setores onde a gente já tem uma competitividade, onde a gente tem escala, onde a gente tem tecnologia. Coloca a Embraer, coloco a questão do petróleo, gás e bioenergia, coloco a questão do agronegócio, fundamentalmente, onde já se viu 80% dos insumos da agricultura mais competitiva do mundo virem do estrangeiro. Vem da Rússia e da Ucrânia. Começou a guerra da Rússia, a gente ficou desesperado para saber se a gente ia conseguir plantar soja, porque os fertilizantes vêm de lá.
Então, eu vejo que nesse cenário em que o Brasil é membro fundador dos BRICS, os Estados Unidos estão afrontando justamente os principais componentes do BRICS, e a gente tem a nossa soja como oportunidade de crescer exponencialmente na sua exportação, uma janela de oportunidade muito forte. Eu não acho que é uma questão de trocar de imperialismo. Eu não acho que o Brasil tem que trocar o imperialismo norte-americano pelo imperialismo chinês e ficar de joelhos para a China. Eu acho que o Brasil tem que se posicionar entre essas duas grandes forças. Essas duas não, hoje não dá nem para falar no mundo bipolar, hoje a gente fala no mundo multipolar. Então eu acho que o Brasil hoje tem uma oportunidade de se equilibrar entre os polos, assim como fez o Brasil com Oswaldo Aranha ali na Guerra Fria, na Segunda Guerra Mundial. Então eu acho que o cenário internacional hoje é muito favorável para o Brasil. Tá certo, que show da Xuxa é esse, Michele? A parte que me toca hoje, né? Fazer o quê? Vai fazer nos momentos finais, Michele. Nos momentos finais. A gente vai fazer um bate-bola aqui. Vamos lá. Já tá no final? Já, faltam 4 minutos, querido. Vocês falaram mais do que Passou tudo nessa muito vida. rápido. Mas eu deixei muito vocês gostoso. discutirem porque eram assuntos importantes. Vamos lá. Conceito. Fala. Eu não entendi, desculpa. A gente vai falar uma palavra. Olha eu. Eu vou falar uma palavra, você vai dizer o que vier na sua cabeça. Conceito. Vida. Preconceito. Câncer. Dia. Noite. Noite. É uma palavra só, né? Pode ser falado pode também. Tá. devagada também. Exatamente. Dia, eu penso em produtividade, eu penso em acordar feliz, eu penso nisso, de escrever a sua história todos os dias. E a noite? Noite é pra dormir, né? Já festei muito, hoje em dia é pra dormir. Propósito. Eu acho que meu propósito é que fica meio piegas, né? Eu sou político, aí todo mundo vai falar isso. Não. Propósito independente da política. É que o meu propósito é político, entendeu? Pra sempre? Você não... Política é meio, Mas né? hoje Política é, né? meio. Mas Política então é meio. você Sim. está nesse momento. Você... Mudar a vida das pessoas, assim. Eu acho que não é justo eu ter a oportunidade que eu tive na vida e 90% dos garotos e garotas do Brasil não ter. Assim, me dói bastante isso, entendeu? Entendi. Tá certo. Missão. Vai piorando. Missão vai em linha, né? Tá em sintonia com o meu propósito. Acho que a missão de vida é fazer a diferença na vida do povo trabalhador. Signo, você já falou, letra? D. A gente sempre puxa sardinha pra Desde Daniel, né? Desde Daniel. Eu gostei do outro que falou M. Do nome dele O também, nome né? dele, mas ele falou um monte 300 de coisas. 300 coisas. Então muito show. Obrigada Muito bom. Nossa, Obrigado a vocês. pela aula de vocês. Aula. A gente teve uma senhora de uma aula. Quem tá em Exatamente. casa... Entendeu tudo. Obrigado a sobre vocês. política. Eu acho que é preciso a gente começar a falar dos assuntos complexos com a complexidade que ele demanda. É o que você falou. Eu preciso ter a capacidade, especialmente como político, como intérprete dessa ciência, Sim. de conversar com o analfabeto e de conversar com o pós-doutor. E tem momento para fazer tudo isso. O que não dá é para a gente superficializar os problemas brasileiros Sim. e dizer que é só porque eu sou honesto, porque eu não sou ladrão, que eu sou melhor que os Exatamente. outros e que eu vou resolver tudo. Isso é obrigação, né? Eu acho que vocês nunca vão me ver eu falar que eu não sou ladrão e tal, mas vocês me vêem descer o cacete de um monte de gente. Por que eu devo o cacete? Porque eu não devo nada pra ninguém. Então, me coloca numa posição confortável, mas também me coloca a responsabilidade de dizer: o problema não é tão simples. O problema é maior. O problema, além de ter que parar de roubar, a gente precisa começar a pensar o Brasil. Sim, é muito legal, muito legal. Acho que encerra bem essa fala, Daniel, porque a gente precisa dos conceitos. A gente precisa dos conceitos, a gente precisa ser didático, a gente precisa explicar para as pessoas. E a gente tá bem de saco cheio de uma época, a gente vem de uma época de agora, de que as pessoas falam, esse é engraçado, então vou votar nele. Não, a gente tem que saber o que tá falando. Então, assim, eu acho que é muito legal pra quem tá assistindo, porque assim, não, peraí, quando te vê, fala, não, ele sabe do que tá falando, a gente precisa saber do que a gente tá falando. Então, isso é muito bom, a gente teve uma aula mesmo hoje, uma aula de economia, de política, de tudo, né? E é muito bom, eu me sinto muito privilegiada por esse momento, né? E é isso, a gente agradece, eu agradeço. Obrigado, o privilégio é todo meu e boa noite para os nossos telespectadores também. Muito obrigada a você, querido telespectador, podcaster, por ter continuado com a gente aqui nessa aula maravilhosa. Você sabe que você pode seguir a gente nas nossas redes sociais, no YouTube Sementes Podcast.
se inscreva, né? Se inscreva, no gente, canal, compartilhe, curta, comente, faça a sua observação, sempre será muito bem-vinda. E também assista a gente na TV Mato Grosso, canal 27.1. Lembrando que aos sábados às 19 horas você acompanha a gente inédito. E também às terças-feiras às 9 horas da manhã. Exatamente, no nosso YouTube. Isso mesmo. Compartilha, tá, gente? Ativa o sininho, que agora já aprendi a falar isso também, Michele. Gente, muito obrigada mesmo. Obrigada. E é isso, Beijo, gente. até semana que vem. Beijo.